O Insta da Rita é uma viagem ao reino da autoestima elevada. Olha só essa frase. Eu sou a melhor coisa que pode acontecer na vida de qualquer pessoa ou corporação. É uma baiana arretada e eu queria ser mais amiga dela ainda. Pô, juro. Não sabe a amiga daquela que vai pra casa? Oh, mas a senhora não passa mais em Salvador, né? É de São Paulo direto para Morro E a de São senhora... Paulo. A De senhora, São Paulo para Morro de a São senhora Paulo. nem se fala, só acumulando milhagem. Bom, agora a gente vai aproveitar essa força da Rita e por isso é que eu falo que acho que muitas queriam ter uma amiga e precisariam ter uma amiga como a Rita, porque ela está aqui também para a gente encerrar o Agosto Lilás, que é o mês do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. A gente vai falar sobre maneiras de sair de relações violentas e como apoiar quem está no meio desse conflito. A construção da saudável autoestima da Rita já é um estímulo para uma virada de vida. E por isso é que eu falo isso com a certeza de que a minha mãe foi vítima séria, severa de violência doméstica. E quem salvou a minha mãe foi uma amiga dela. Minha mãe não queria que contasse para mim. Aí essa amiga vindo que estava chegando num ponto que ela queria matar ela, me ligou e falou: Astrid, ela não quer que você saiba, porque a vergonha é um dos ingredientes dessa história de violência doméstica. Então, eu sou muito grata a essa amiga, porque realmente eu consegui salvar a minha mãe. E eu acho que toda mulher precisa de uma outra mulher nessa hora. É a minha percepção. E você, Rita? Eu gosto disso. Eu sou entusiasta disso, né? De que mulher salva mulher. O machismo nos coloca em lados opostos, né? O machismo faz com que a gente rivalize. Outro dia eu estava falando isso nas redes sociais, num outro aspecto, mas o que inventaram pra gente, né? E nos impuseram é de que mulheres são inimigas, que mulheres duelam, que mulheres competem. E a gente comeu essa pilha em bom baianês, né? A gente, às vezes, acredita nisso e faz. Porque, infelizmente, a sociedade espera isso de nós. Mas quando a gente faz o revés, que é isso, salvar a outra, ligar 180, acompanhar numa DEAN, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, segurar a onda mesmo, quando tem que sair daquele ambiente de violência e dar guarida à amiga ou à conhecida, enfim, a gente consegue movimentar essa estrutura social que o tempo todo tenta nos oprimir. Então, meninas, parem com isso, não comam essa pilha, entendeu? Não briguem por causa de ninguém, nem homem nem mulher, se você gosta de menino, se você gosta de menina, não briguem por causa de ninguém. Nada vale para atender o outro com sacrifícios para si. Pode crer. Sabrina já acudiu uma amiga numa situação severa também de violência doméstica. Severa e, assim, ele colocou até fogo no apartamento dela. E eu acho que nessa hora, como amiga, a gente precisa acolher, precisa dar força e precisa orientar no que for preciso, né? Mas é muito triste ver tudo que acontece e como a insegurança que essa pessoa vive durante muito tempo. E o trauma que causa também. Então, é um trauma que demora um tempo, talvez muito tempo para se curar. Mas eu acho que é muito importante a gente dar total apoio nesse momento, né? Sem julgamento, né? Sem julgamento. Porque às vezes é aquela história de assim, mas aí, ó, ela deixou, ela esperou tanto tempo, por que que ela ficou tanto tempo nessa condição? Gente, só quem Porque sabe não quem vive. às vezes quem tá de fora vê os sinais, né? Mas quem tá de dentro, às vezes, longe não se cega. Mas tem esse elemento também do saber e ter a vergonha de pedir ajuda. Larissa também, hoje, quando a gente estava conversando sobre isso, a gente percebeu muito rapidamente que todas aqui têm uma história próxima para contar. Larissa também. Antes de mais nada, eu queria dizer, assim, abrir um parêntese para dizer que eu estou muito feliz, tá, de estar aqui na companhia, na presença de Rita, porque ela está falando de mulheres se acolhendo, se ajudando. Quantas vezes eu fui nos programas, insegura ali, começando não sei o quê, para fazer entrevista, e fui acolhida de verdade. Ai, que legal. Por você, sabe, de chegar e ver uma entrevistadora que fala a minha língua preta, que está ali espelhando o que eu sou também. Então, eu tenho muito orgulho de você ser uma das maiores comunicadoras desse país. Eu sou muito feliz pela sua conquista, tá bom? Também. E sim, eu já presenciei, já vivi, já vivenciei muitas histórias assim de violências, infelizmente. A gente falou, eu estava falando de uma história que eu estava no bar e vi um casal brigando, um amigo se levantou para poder ajudar
esse casal, e a mulher, na hora, falou, não quero que ajude, não quero que se intrometa, né? E eu fiquei pensando, caramba, como é entranhada a violência, como tá por dentro do sistema, né? Que faz a própria mulher não se sentir no direito de ser ajudada, né? Então... Isso que é o pior, né? A gente achar que a mulher fala assim, o que eu fiz para provocar isso? Né? Como se ela fosse ainda culpada, né? E aí, nesse caso, vocês estão falando de mulheres, né? Eu tenho uma questão que foi com uma menina, porque na época que eu fazia estágio em serviço social, em Escola Municipal do Rio de Janeiro, e aí teve uma menina que conseguiu, o grupo que a gente fazia, que era de educação sexual, e aí nós tínhamos eu como estudante de serviço social, tinha uma estudante de psicologia e estudantes de outras áreas também, e ela conseguiu contar pra gente que ela sofria violência em casa do próprio pai. E ela nunca tinha contado isso pra ninguém. Então, a partir disso, a gente conversou com a direção da escola para que pudessem conversar com a família. E aí se descobriu que a mãe dela também não sabia, porque o pai estava desempregado, fazia violência com a menina em casa e a mãe estava no trabalho e não sabia, né? Então, ainda tem as meninas sendo atacadas também. É isso. E a gente precisa tomar conta, gente. A gente precisa tomar conta disso para que a gente não deixe que esse movimento se perpetue, aumente os casos. Todo dia, todo santo dia, a gente, infelizmente, tem notícia em algum lugar desse país, né? Fora o que não é notificado. Exatamente. Né? De uma mulher que foi violentada, de uma mulher que teve os seus direitos cerceados por um homem controlador, abusivo, tóxico. Nós mesmos já vivenciamos relacionamentos tóxicos, né? Em algum momento, em alguma instância, a gente está falando de violência doméstica, de porrada, mas tem também outras coisas. São vários tipos de violência, Exatamente. né? O cara chegar pra você e dizer assim, e aí, cadê? Como é? Tipo, querendo transar, sabe? Tipo, é assim, querido. Oi, procura um buraco, faz um buraco na bananeira. Eu vou botar mais uma aqui na roda. Acho que todo mundo aqui está acompanhando a novela Pantanal, um exemplo e inspiração que deveria pular das telas para a vida real, que é a história da Maria Bruaca. E a gente foi conversar com a atriz Isabel Teixeira, que faz belíssimamente essa personagem, que um momento deu um basta às muitas violências praticadas por aquele péssimo marido. Vamos conversar então com a Isabel? Próxima vez que você for passear de barco, você me chame que eu te levo. Mas eu dispenso a sua companhia, Tenório. Para mim, fazer essa novela hoje e entender, porque eu ainda estou entendendo, mas entender como que essa dramaturgia está informando e tocando as pessoas, e eu acho que não são só as mulheres, eu tenho essa sensação. E nesse momento agora, né, onde se fala em violência doméstica, onde se esmiuça esse tema, eu tenho aprendido também, muito. Porque eu acho que a gente está num momento do mundo em que tudo precisa ser nomeado para a gente entender onde a gente está. Mas o mundo como a gente vive hoje, ele ainda é um mundo criado pelos homens, para os homens. A estrutura do trabalho era toda para os homens, né? As mulheres tinham um trabalho árduo, não remunerado, que sustentava esse patriarcado, digamos assim. O que mais me impactou agora, nesse momento, foi a violência patrimonial. Essa me saltou aos olhos, assim, e em cena. Eu estou dizendo, Dona Maria, que metade dos bens adquiridos enquanto vocês estiveram juntos é seu. Está certo. Um homem saindo para trabalhar e fazendo um patrimônio e depois, numa eventual separação, ficando com tudo, como se aquele trabalho não valesse nada, isso para mim soa como uma violência cruel. A vítima, no caso, é a sociedade como um todo. E o Carrasco é uma lei, uma constituição social que é antiga, que foi ultrapassada. Há pouquíssimo tempo atrás, a gente ainda estava falando daquela justiça de honra, sabe? Estava no Código Penal isso aí. Não pode. Essa novela é um remake, né? Então eu tive a oportunidade de estudar a trajetória dessa personagem, a linha dramatúrgica dessa personagem, né? O que acontece com ela? Quer dizer, ela estava ali isolada, sem referência, sem cultura, né? A educação que ela adquiriu com a vida foi até um ponto, porque depois dos 19 anos ela parou. E com a ajuda de Zé Leôncio, que traz estrutura, que traz a lei,
E quem é que vai garantir que vai ficar olhando aí pra ver se o Tenório no meio desses matos não vai vir atrás de mim? Não, Maria. Ninguém. Eita. Aqui a senhora não precisa se preocupar. Ele não vai vir até aqui. E a doutora vai estar lutando pelos seus direitos. Até a pessoa se encontrar de novo, leva tempo. Até o chão se estabilizar, leva tempo. É cíclico mesmo, né? A Maria Bruaca tem que sair de casa. Ela dá um tiro, e um tiro para não acertar, mas é um tiro que é um grito. E um grito que faz com que, finalmente, ela seja expelida daquele ciclo vicioso e vá se refazer num outro chão, né? Num chão de uma casa em movimento, que é a Chalana, num chão de um rio, que é água, que é feminino. Eu tinha desistido, sabe, de procurar, mas agora eu encontrei. Felicidade. E eu tava pensando, a gente precisa de tão pouco, né, pra ser feliz. Liberdade é coisa que não tem preço, mas tem muito valor. Agora você falou uma verdade. A liberdade que eu tô sentindo agora, isso não tem preço. Nossa, Gênia, não. adoro. Liberdade, liberdade, não tem preço. E eu adoro a novela trazer essas questões sociais e acho que nessa novela, essa é a grande questão social da novela, porque aí com a novela a gente percebe o alcance que isso pode ter, aonde essa mensagem pode estar chegando e o quanto tantas mulheres podem se identificar. Porque tem muita mulher que acha que é tratada assim porque é tratada assim. Sim, exatamente. E você veja, o sucesso de Maria Bruaca, né? Além da interpretação brilhante de Isabel Teixeira, do texto incrível de Bruno, mas assim, é exatamente isso, essa identificação das pessoas. Quantas vezes bruacamos na vida, minha gente? Porra. Em muitas Quantas situações, vezes? Algumas vezes, né? E aí a gente vê essa mulher que parece tão frágil e que de repente tem coragem justamente, né, de dar esse tiro, de sair movimentada pela dor, da traição, da submissão, enfim, daqueles conflitos todos que são apresentados, mas que a gente tem aí, às vezes, do lado aí, do seu lado, sua vizinha está vivendo isso, sabe? Sua amiga, sua parente está vivendo isso mais próximo de você e é preciso que você interfira, né? Dê a mão, aquilo que a gente estava falando há pouco. Dê a mão, dê o braço, chame, diga, não, eu vou junto. Todos os momentos são muito difíceis. Você está no meio daquele furacão, seja da violência física, seja da violência verbal, seja da violência financeira, que é o cara segurar no dinheiro, da sexual. Mas o momento em que ela decide romper não é sempre tão romântico quanto foi a Chalana escorrendo pelo rio e mudando a vida dela. A gente tem que pensar também na questão específica da denúncia, né? Porque eu tenho um caso que eu vi, que eu fui registrar, na verdade, um assalto numa delegacia comum, eu fui junto com meu irmão, e aí, por acaso, tinha uma moça que estava falando com outro policial, e ela contando que ela tinha sofrido violência pelo marido em casa, ela tinha, acabado de apanhar, ela chega na delegacia, e aí o policial chega para ela e diz assim, melhor você voltar para casa e pensar melhor, porque isso provavelmente deve ter sido uma coisa de marido e mulher, Então, que o que acontece, você fez para ele fazer isso com você? As pessoas perguntam, mas o que eu você quero fez, acreditar né? que isso faz tempo, não foi agora, né? Faz um tempinho. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a melhor opção é ir para as delegacias especializadas. Sem dúvida nenhuma. A coisa da DEAN é porque, às vezes, mesmo nas DEANs, né, e isso, assim, dados atualizados, né, de 2021, o tratamento ainda é hostil. E com mulheres e homens. E é uma crítica de quem conhece o sistema. Né? O Estado da Bahia sabe do que eu estou falando exatamente. Então, é importante que as pessoas, às vezes, se não conseguir ir diretamente na delegacia, há centros de referência. Né? Na minha cidade, em Salvador, há um centro de referência Loreta Valadares, que faz um trabalho belíssimo e que faz esse acolhimento para depois... Para depois você ir à delegacia. Porque na delegacia, a autoridade policial, por mais acolhedora que seja, ainda tem um estigma, né, da pessoa, às vezes, muitas mulheres...
Ah, mas eu nunca entrei numa delegacia. E é um depoimento né? muito chato, porque qualquer um que já teve na delegacia, eu já fui também. Eu já fui. Faz você contar uma coisa, aí conta de novo, aí conta de novo, como se você não estivesse falando a verdade. É o modus operandi, você tem que realmente contar Exatamente, e contar e com recontar. detalhes. O detalhe, aí lembra de alguma coisa. Então, isso para essa mulher... Que já está fragilizada. Completamente fragilizada, é muito difícil. Então, essas casas de apoio, que hoje você encontra em todo o Brasil, elas são muito importantes, porque tem o apoio psicológico, o apoio jurídico. Você não vai chegar sozinha nessa delegacia. Ainda mais porque só 7% das cidades brasileiras tem delegacia da mulher. Ó. A gente É muito vive pouco. um presente que é completamente cheio de passado, né? Exato. E a gente vive numa sociedade que foi construída, em parte, por estupro de mulheres negras e indígenas, né? Começou essa formação através da violência. Sim. Né? Então, isso foi se perdurando até hoje, né? Essa formação, a coisificação, a objetificação dos corpos femininos, né? É uma coisa antiga, né? A gente vê as mulheres negras foram violentadas mesmo, né, estupradas, e as brancas também não eram livres, mesmo as que estavam lá, mesmo com seus privilégios, estavam a serviço também estavam a serviço mesmo da sociedade patriarcal, uma sociedade patriarcal, misógina, racista. Me sirva, né? Me sirva. Me sirva, me sirva, me sirva. Então, isso até hoje existe aqui. Essas falas do Tenório, desculpa, Tenório, o personagem do Murilo Benício, que ele fala, me sirva, você não vai me servir hoje? Sim. Caraca, um negócio desse. Que é a mesma coisa do moderninho desconstruído, né? Exatamente. Metido, a coisa. Tipo assim, e aí, cadê? Vambora e tal, não sei o quê. O quê, garoto? Exatamente. Você tá falando, não é assim, não. Não liga uma Vai coisa. regular? Vai regular? Já ouvi isso. Vai regular? Pois é, vou regular, porque é minha, nasceu comigo. Desculpa, Larissa, eu Não, te acho interrompi. importante também que a gente pense, é para isso mesmo. Eu acho importante também que a gente pense não só nas medidas protetivas e resolutivas das violências que ocorrem, mas das preventivas, né? Como que a gente vai se fortalecer, né? Que a gente estava falando, sinais. internamente, para que a gente não deixe com que essas violências aconteçam. São as red flags, né, que chamam na internet, as bandeiras vermelhas, que são os pequenos sinais de que aquilo ali, que tem alguma coisa ali naquele comportamento, porque durante muito tempo foi romantizado, né? Ah, ciúme, ah, que bonitinho, tá com ciúme de mim, ah, que legal, ah, olha, ele gosta, ah, é romântico. Então, esses pequenos sinais, esses pequenos detalhes, né, que parecem bobagens, eu acho que pode ser um bom caminho para a gente fazer com que a violência nem chegue a acontecer, Quem sabe? fala muito bem isso de um jeito muito pop é Te Amar. Né? O Desce do Sabor. Não acredita, minha filha. Pode acreditar. E para você acreditar, vou rapidamente fechar aqui com os números. Estudos recentes, segundo a plataforma Violência contra as Mulheres em Dados, apontam que no Brasil, presta atenção, a cada hora, 26 mulheres são agredidas fisicamente. O tempo do Saia Justa, 26 mulheres foram agredidas. Uma menina ou mulher é estuprada a cada 10 minutos. Uma já foi. 3 mulheres são vítimas de feminicídio por dia. E a cada 2 dias, uma travesti ou mulher trans é assassinada. É tipo, eu não me conformo. É um filme eu de não me terror. conformo que a gente viva nesse país. Exatamente, mas não há como nos conformarmos com esses números, com esses dados. E outra, a violência não acontece numa bolha, num lugar longe, acontece perto de você. Então fareje o perigo e comunique, não se furte a isso. Ah, Rita, mas é difícil, eu não quero me colocar em risco, etc. Claro, obviamente se proteja, né? Mas você tem como denunciar anonimamente, você tem como falar com esta pessoa no momento que o agressor não esteja por perto, em casa, etc. Comunicar no prédio, minha gente. E que é lei. Hoje no meu prédio está lá em Exatamente. plaquinha prateada. O síndico é obrigado a avisar a delegacia. Exatamente. Se eu, por exemplo, não quiser, por N motivos, porque não é o meu caso, eu denunciaria, ligar para a polícia, eu ligo para o síndico e o síndico é obrigado a fazer isso. Exatamente. Senão a gente está enrolado nessa história também.